3 segredos da precificação médica, colega médico. Eu vou te passar a mesma estratégia que eu usei já com centenas de médicos que eu ensino e mentoro pessoalmente, online, para conseguirem ter a precificação ideal para o consultório, que vai atrair pacientes particulares e que vai aumentar o seu faturamento dentro do seu consultório. A maioria dos médicos erra isso de forma terrível e termina literalmente jogando dinheiro no lixo porque não sabe precificar de forma correta. E vou te passar os 3 maiores segredos, ou melhor, 4 maiores segredos, porque eu tive uma ideia nova de um novo segredo para implementar aqui, que você vai ter acesso ficando até o final. Se você não me conhece, sou o Dr. Vinícius Valença, médico pós-graduado em odontologia pela USP, mentor de centenas de médicos e também CEO do Instituto Vive, nossa clínica aqui em Recife. Vamos direto ao ponto para os nossos segredos. Passado, talvez você tenha feito isso errado no começo. A precificação de consulta, como a maioria dos médicos faz, eles pegam o mercado, veem como é que tem outros colegas aí cobrando, vamos dizer que os colegas estão cobrando 400, 500 reais. Ah, vou cobrar 300 reais para poder ser um preço competitivo. E o que acontece como resultado disso? Você vai atrair pacientes piores, pacientes que vão olhar para o seu preço de consulta e vão ver você como inferior e falar: ah, não, esse médico aí cobra 300 reais, ele não deve ser tão bom assim. Porque é assim que o cérebro humano funciona, ele atribui valor às coisas, muitas vezes baseado pelo preço, e é por isso que, quando você precifica dessa forma, você está se prejudicando e dando um tiro no pé. Qual é a melhor forma de precificar a sua consulta? Em primeiro lugar, você vai fazer, como eu falei, uma pesquisa de mercado. Veja os médicos da sua cidade, não só os médicos de referência, mas pelo menos 10 médicos da sua cidade, quanto estão cobrando na consulta. Mas não veja só o valor. Veja o que é que eles entregam na consulta. Ah, eles fazem retorno. Ah, eles entregam plano nutricional. Ah, eles entregam algum outro entregável que também inclui na consulta. Você avalia todos esses pontos. E a sua precificação, eu recomendo que ela seja na média do que esses médicos fazem. Então, exemplo, se o médico tem médico que cobra 800, o médico cobra 500, 600, 700, pode botar aí na média 600, 700 reais. Só que você vai entregar mais valor do que o seu concorrente. Então, se todo mundo na sua cidade não ter retorno, você inclui uma consulta de retorno e, por exemplo, um plano alimentar e uma bioimpedância, aqui tratando da área de nutrologia, por exemplo. E nesse caso, você vai ter uma consulta que está dentro do mercado, ou seja, o paciente não vai ver você como inferior, mas ele vai ver mais valor em marcar com você, porque você entrega mais dentro do mesmo valor. Então, se você cobra 700 reais, o seu concorrente cobra 700 reais, aí você entrega plano alimentar, uma consulta de retorno e uma bioimpedância a mais, você vai ganhar essa competição e o seu paciente ele vai marcar mais com você do que com outro médico. Então, essa aqui é uma dica que vale ouro. Só com isso aqui você vai ter um retorno muito absurdo assistindo esse vídeo aqui. Vamos agora à dica número 2. Porque alguém pode se perguntar: ok, Vinícius, eu entendi como é que eu defino o preço da minha consulta, mas quando é que eu sei quando aumentar o preço da consulta? Quando é que eu sei quando eu deveria ganhar mais do que eu estou ganhando sem ter nenhum parâmetro para isso? E o que é que você vai precisar olhar? Vou falar sobre consulta e sobre protocolos dentro do seu consultório ou procedimentos que você faz no consultório. Consulta, você vai aumentar o preço basicamente quando a sua agenda permitir isso. Então, se você não tem agenda cheia ainda, não faz sentido você aumentar o preço. Então, aqui no Instituto, por exemplo, a minha consulta, quando eu comecei do zero, era R$390. Não tinha nem Instituto ainda. Eu atendia numa salinha bem pequenininha de cowork, o pessoal vai colocar foto aqui. Tinha um paciente ou outro por semana e realmente não tinha bons resultados ainda. Eu cobrava R$390 com retorno. Eu cometi o erro número 1 que eu falei. Só que, quando a demanda foi aumentando, eu notei que minha agenda estava muito cheia e eu não tinha condições de atender mais pacientes. Eu estava trabalhando demais para atender por um valor que não era tão interessante. E aí eu decidi aumentar o valor. E eu aumentei para R$500. Aí depois eu aumentei para R$600. Aí depois eu tirei o retorno da consulta. Depois eu aumentei para R$800. E agora minha consulta é mais de R$1.000 aqui em Recife. Então, eu fiz isso baseado na minha agenda. E depois que eu contratei outros médicos para trabalhar aqui no meu instituto também, isso foi algo que eu fiz de forma ainda mais intencional, porque quando você tem uma clínica, que você tem outros médicos trabalhando com você, é interessante que seja uma precificação estratégica diferente, para atingir diferentes níveis do mercado. Então, se minha consulta é mais de R$1.000 e a dos médicos que atendem comigo é 300 ou 400 reais, eu estou atingindo 2 fatias diferentes do mercado que pagam valores diferentes. Isso é muito interessante do ponto de vista de retorno do seu consultório. E em relação ao protocolo, quando aumentar o valor do protocolo você aumenta quando a conversão está muito alta. Mesma coisa da consulta, quando a demanda está muito alta, você aumenta. E o protocolo, quando a conversão está muito alta, porque tem colega que chega para mim e fala: ai, Vinícius, eu estou convertendo 100% dos pacientes em protocolos aqui de emagrecimento, estou muito feliz e tal. Aí eu olho e falo: isso é péssimo, isso é horrível, você está deixando dinheiro na mesa. Porque se você está convertendo 100%, é porque muito provavelmente você poderia aumentar, dobrar o seu valor, e se você, ao invés de 100, convertesse 70%, você ganharia mais trabalhando menos. Então, você sempre tem que reavaliar o seu preço, porque as empresas que ficam reavaliando seus preços constantemente são as que mais crescem e sempre otimizando os preços para ter o máximo de retorno. E também, claro, quando você aumentar o seu preço, sempre busca também melhorar o seu serviço para você ter algo realmente congruente
um serviço de alto ticket e um serviço que dá resultado para os seus pacientes. Aviso rápido, já voltaremos pro vídeo se você quer ajuda em uma dessas 3 coisas. Número 1, iniciar atendimentos particulares na área de emagrecimento ou nutrologia com segurança e aprender protocolos clínicos. Número 2, captar pacientes particulares independente da sua especialidade. Ou número 3, escalar seus atendimentos existentes para 50, 100, 200, 300 mil reais por mês. Clica no link da descrição abaixo que a gente pode te ajudar com isso. Agora de volta pro vídeo. O terceiro grande segredo da precificação, eu queria muito ter sabido disso lá no comecinho, porque me pouparia anos de tentativa e erro, que é você não avaliar o preço somente de forma isolada. Você avaliar também dentro da sua margem de lucro. Porque muitas vezes você está precificando tão barato que você está pagando para trabalhar e nem sabe. Então, eu tive um colega recentemente que entrou na mentoria e na nossa primeira reunião ele falou assim: Vinícius, eu tô cobrando, acho que era 250 reais em um soro aqui no meu consultório. E eu perguntei, tá, me fala quais são os teus custos, com enfermeira, com a sala, com imposto, com máquina de cartão, todos os custos, me fala aí. E quando a gente fez a conta, literalmente esse médico ele tava gastando mais do que ganhando do consultório dele. E no faturamento, na receita do consultório, tava indo bem, tava ganhando 30 mil, 40 mil, mas o lucro estava ridiculamente baixo. Então não olhe só para o preço, olhe também para a margem de lucro. A margem de lucro saudável deve ser, no mínimo, 60%. O que eu chamo de margem de lucro, que eu chamo de margem bruta. Então, você tirando ali os gastos principais, você ficar com 60% no final, isso é uma margem saudável para uma clínica médica focada mais na parte de emagrecimento. Então, avalie o seu preço em conjunto com a margem de lucro, em conjunto com todos os seus gastos. Não é só a seringa que você usa, não é só o algodão que você usa, é também a equipe que aplica, é também o aluguel da clínica, o condomínio da clínica, é também a luz, é também a ambulância que você alugou para estar disponível ali na sua clínica. Enfim, tem vários gastos associados que você tem que calcular sempre para precificar da forma mais adequada. E a dica bônus número 4 é super importante para você entender uma coisa chamada recorrência do cliente. Muitos médicos focam apenas em captar novos clientes, aqui, ó, vou postar no Instagram, vou contratar uma agência, vou fazer tráfego, vou captar paciente, blá, 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 e tá sempre correndo ali naquela corrida dos ratos de captar novos pacientes. Os médicos mais inteligentes, eles apostam em algo diferente. Eles apostam no chamado LTGP, que é Lifetime Gross Profit, que é uma sigla em inglês, que é o quanto um cliente investe na sua clínica ao longo do tempo. Não só naquela primeira consulta, mas também esse cliente se tornando recorrente todo mês, ou a cada 3 meses, indo na sua clínica e fazendo um novo procedimento. O que é que isso tem a ver com precificação, Vinícius? É porque sempre que você precificar a sua consulta, muitos médicos vão com muita sede ao pote. Ah, ele falou que era para precificar alto, então vamos botar R$ 1.200. Aqui é a consulta. Mas lembre-se de que você precisa entregar esse serviço. E se você precifica um valor alto e a percepção da entrega desse produto ela é mais baixa do que a precificação, ou seja, você gerou essa expectativa, você entregou isso também vai ser muito ruim para a sua marca. Porque as pessoas não vão ser promotoras, não vão indicar outros clientes para você. Então, o mais importante é você fazer uma precificação que você consiga superar as expectativas do seu cliente. Então, você pode cobrar caro e superar as expectativas do seu cliente, com certeza. Aqui, por exemplo, na consultoria de R$ 1.000, grande parte dos pacientes, ó, como eu deixar aqui os depoimentos, sai daqui com expectativas superadas. É claro que, se você tem uma consulta mais cara, você vai ter que se esforçar mais para superar as expectativas do paciente. Não só pelo seu atendimento, né? Porque tem 2 coisas que geram a superação de expectativa: resultado e experiência. Então, o resultado do seu consultório, do seu protocolo, realmente ser muito bom, e também a experiência ser muito boa. Então, sua equipe é uma equipe atenciosa, que o paciente chega, você é uma xícara de café, que já sabe o nome do paciente, que tem a passagem de bastão, então o paciente chega na sua clínica, a secretária leva para sua sala, você leva para a sala do comercial, o comercial leva para a sala da enfermagem, e tem a chamada passagem de bastão do paciente. Enfim, tem vários outros pontos, talvez eu faça um vídeo sobre isso mais para frente, para entregar uma experiência para o cliente que seja excepcional. E você só consegue isso superando as expectativas do cliente. Então, pense nessas 4 grandes segredos para você precificar os seus serviços e ter o máximo de retorno.